Seguindo com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba, recebemos agora no Paraná Portal Xênia Mello, pré-candidata pelo PSOL. Xênia Mello, que é advogada, feminista, e seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui ao Paraná Portal. Eu que agradeço a oportunidade de diálogo e de escuta com a população de Curitiba, enfim. E aqui participando da entrevista, Pedro Ribeiro, da coluna Sintonia Fina. Pedro. Sheila, muito obrigado pela tua presença aqui. Essa é uma série que o Paraná Portal está fazendo com os pré-candidatos. Inclusive, nós vamos para o interior também, com as cidades de Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Bom, eu gostaria de primeiro perguntar para você o que você vai fazer com uma dívida de R$1 bilhão se você for eleita prefeita de Curitiba. Pedro, eu quero agradecer o convite de vocês e parabenizar a iniciativa, inclusive de dar visibilidade para o interior, pensar que assumir a administração de Curitiba, existe o desafio de assumir também as questões que existem na região metropolitana. E falando na dívida pública do município, é fazer uma auditoria. Porque hoje o que ocorre dentro da política dos municípios e também na esfera federal nós não sabemos nem quem são os credores. A gente tem a lei de transparência, a lei de acesso à informação e os cidadãos não têm acesso ao que é de interesse nosso. Então, antes de tudo, é fazer uma auditoria, verificar quem são os credores, verificar a forma como os contratos são elaborados e cumprir o que já existe hoje na legislação. Cumprir a lei de transparência, cumprir a lei de acesso à informação, para garantir que as pessoas possam se mobilizar e se posicionar com relação à administração pública. Xênia, qual que é a sua avaliação da atual administração? A avaliação é de algo que não foi feito, né? Algo que foi prometido em 2012, por exemplo, fazer o enfrentamento à máfia do transporte, fazer o enfrentamento hoje à máfia do lixo, da gestão do lixo, né? Da gestão da região metropolitana. Fazer também um debate de gestão democrática, porque hoje o que é feito em Curitiba é simplesmente um circo, né, fantasiado de audiência pública, que as pessoas não têm acesso de fato à participação e não são escutadas. Então, a avaliação hoje da gestão do Fruit é algo que foi prometido, não foi cumprido e inclusive foi precarizado, porque a dívida do município só cresceu, o transporte aumentou e o serviço de transporte foi precarizado. E por falar no transporte, eu gostaria até de perguntar para você o que está acontecendo com o transporte de Curitiba, principalmente o modal, dessa integração da região com a região metropolitana. Hoje existe, primeiro, uma disputa política que precariza a vida das pessoas, porque a gente tem que pensar que a mulher trabalhadora que mora na região metropolitana de Curitiba e que despende o seu trabalho aqui na nossa cidade, tem que ser acolhida e tem que ser respeitada. E por conta de uma disputa política entre Beto Richa e Fruit, essas pessoas, essas mães, essas mulheres, essas crianças têm sido precarizadas pela falta de integração hoje que existe na região metropolitana e pelo mau uso, né, pela má prestação de serviço do transporte coletivo. Porque eu gosto de falar, porque eu sou uma mulher que anda, eu não tenho carro. Vocês vão ver lá a minha prestação de contas, as minhas informações que vão estar públicas quando o TRE disponibilizar. Eu não tenho um patrimônio, eu não tenho inclusive carro. Eu uso o transporte coletivo como forma de meio de transporte. A bicicleta, enfim. Os políticos que a gente tem hoje em dia, eles não andam de transporte coletivo, né? E aí são pessoas fazendo a gestão do interesse da coletividade, do interesse da maioria da população, sem andar de ônibus, sem usar o serviço de saúde, sem ter os filhos na creche pública. É importante que a gente tenha hoje uma gestão feita pelas pessoas e por quem usa desses serviços, por quem tem interesse numa construção cidadã e coletiva.
Xênia, você já foi candidata a vereadora, também a deputada e agora pré-candidata a prefeita. E você, naqueles momentos, você acabou não sendo eleita. Por que você acha que dessa vez pode ser diferente? Primeiro, porque é necessário que a gente comece a construir política pelo novo. As pessoas que têm experiência hoje na política Sarney, Cunha, são pessoas que são declaradas pela justiça como corruptos, pessoas que têm um histórico de violação, pessoas que na sua maioria são homens. A gente precisa investir e acreditar no novo. Você acha que a crise do momento, essa turbulência toda, pode beneficiar os novos candidatos e dar uma nova visão, forma de ver a política pelos eleitores? Eu acho que é uma oportunidade de fazer a população participar ativamente desse processo. É uma oportunidade que a gente está tendo muito grande de realizar uma mudança, porque sair como pré-candidata hoje pelo PSOL, que é o único partido que não foi citado em Lava Jato, é o único partido hoje que tem representação no Congresso Nacional, que não está envolvido com nenhum esquema de corrupção. A gente não está envolvido e a gente também não é nem indiciado, a gente não é parte desses esquemas. Ou seja, é o único partido hoje que está no Congresso Nacional, que tem a oportunidade de ocupar um espaço aqui na Prefeitura de Curitiba e principalmente também muito importante na Câmara de Curitiba, a fim de denunciar e fazer uma política honesta, voltada para a população e comprometida com as pessoas. O fim do financiamento privado também, as redes sociais, isso pode mudar toda essa configuração? Isso vai deixar os poderosos e os grandes, os que se beneficiam da corrupção, com medo, porque isso é uma coisa que a gente já faz. Quando eu fui candidata em 2012, eu nunca recebi dinheiro de empresa, o pessoal nunca recebeu dinheiro de empreiteira, de máfia de transporte. Então, para a gente vai continuar fazendo a nossa forma de campanha, que é inclusive falando com a população e pedindo para a população se mobilizar, porque esses caras, eles não sabem fazer campanha dessa forma, eles sabem fazer campanhas mancomunados com grandes financiadores que têm interesse no desmonte da prefeitura, que é o que ocorre hoje com o transporte, com o lixo também. Xênia, essa crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil, uma crise política séria, não pode atrapalhar nas próximas eleições? A crise, a gente precisa ver de forma otimista também, porque a crise é uma oportunidade de mudança, uma oportunidade que as pessoas têm de refletir e agir. A gente tem que romper com a ideia de que o político é aquele que eu olho a cada 4 anos e vou lá e aperto os botões e deposito meu voto. Eu gosto muito da fala de um dos nossos pré-candidatos a vereador, que foi candidato já a governador, o Bernardo Piloto, que ele fala: votar é só o começo. Votar é um convite à ação das pessoas, das mães, das crianças, a participarem. É impossível que uma prefeitura seja gestada, seja gerida sem a participação da população. A gente tem que romper com a ideia de inércia. A gente precisa de uma população mobilizada e participante. Então é hora, sim, de se posicionar frente a esquemas de corrupção como o Cunha, esquemas de corrupção como a máfia do transporte aqui em Curitiba, esquemas de violação de direito como é a questão do Temer hoje como presidente interino. O pessoal tem alguma relação com o PMDB, com o PT? O PSOL não tem relação nem com o PT e nem com o PMDB. É importante a gente pensar de onde surge o PSOL. O PSOL é um partido que surge da expulsão de parlamentares do PT na época da reforma da Previdência. Aqueles parlamentares que foram
defensores da população trabalhadora contra o desmonte da Previdência, que inclusive está ocorrendo hoje em Curitiba. A gente tem um problema sério hoje com os servidores aqui, que é o IPMC, o Instituto Previdência dos Servidores Municipais, em que o FLUT está dando um calote nos trabalhadores do município por não pagar o repasse, que é um repasse legal, que deveria ser feito para os servidores municipais, e isso não vem sendo feito. O pessoal surge da crise do desmonte da Previdência, que foi feito em âmbito nacional e hoje está sendo feito em âmbito municipal, e a gente surge como enfrentamento a essa violação. Ou seja, de lá para cá, a gente tem se construindo como um partido de oposição que defende a população, as mulheres, as pessoas LGBTs, as mães, negros e negras, populações ribeirinhas. Enfim, a gente vem se colocando como um partido que é em favor dos direitos humanos e de uma vida digna para toda a população. E uma vez à frente da prefeitura, qual que seria a prioridade? A prioridade à frente da prefeitura é construir uma cidade para as pessoas, porque hoje um valor de R$ 3,70 de passagem impede que as pessoas, inclusive desempregadas, possam procurar emprego. Hoje, uma fundação privada, a fim de fazer a gestão da saúde pública, precariza os serviços de saúde. É construir uma cidade para as pessoas, tomar a gestão pública como algo que seja voltado para a população e não para esquemas de grupos em que a prefeitura hoje se curva, né, por conta do poder econômico, enfrentar isso e garantir saúde, educação para as crianças. Meu filho estuda hoje num CEMEI, que se chove, as crianças não têm espaço dentro do refeitório para comer, porque alaga. O CEMEI que meu filho estuda, é construir uma educação para as crianças, um transporte que seja de qualidade, uma saúde de qualidade e moradia digna, porque é algo que hoje a prefeitura não vem fazendo, que inclusive tinha o mesmo secretário que era do antigo governo do Dutti, que é o secretário que responde hoje por estupro e violência contra a mulher. Em entrevista aqui no Paraná Portal, o prefeito Gustavo Frutti, a gente questionou qual que seria a marca da prefeitura dele, né? E ele falou que ele acredita que é a humanização. O que você acha disso? É a desumanização. Porque, por exemplo, recentemente houve um espaço que eu tenho muita felicidade de atuar, que é um movimento de humanização ao nascimento. A gente tinha aprovado por unanimidade na Câmara Municipal a Lei das Doulas, que são as acompanhantes do parto, para tornar o nascimento das crianças algo mais amoroso e acolhedor. O que o Frutti fez? Ele vetou, inclusive de forma a precarizar algo que vem sendo feito e encampado pela própria prefeitura, que é a maternidade Bairro Novo. Uma maternidade que era referência nacional, que por conta de um servilismo do prefeito aos donos dos hospitais privados, está precarizando inclusive alguma coisa que era bem feita na gestão dele, que ele voltou atrás. Então, assim, humanização nem no nascimento Xênia, ele não garante. E o que você faria com os moradores de rua? Primeiro, é preciso pensar que a gente não pode tratar as pessoas como um problema. Morador de rua não é problema. Morador de rua são cidadãos. São pessoas que merecem acolhimento, e parte do problema da grande população de moradia de rua é em razão da ausência da garantia do direito à moradia digna. As cidades no Brasil e no mundo que têm sua população de rua diminuída são cidades que fizeram uma reforma urbana garantindo moradia digna. Algo que a atual prefeitura e que os outros pré-candidatos à prefeitura não têm como programa, porque eles têm um servilismo
à especulação imobiliária. Curitiba é uma das cidades do mundo com maior índice de especulação imobiliária. Não pode ter 80 mil casas vazias e 60 mil pessoas sem moradia. Veja bem, Xênia, segundo as informações, inclusive dos outros pré-candidatos que estiveram aqui com a gente, tem moradores de rua que não querem sair da rua, eles têm o direito. Inclusive, alguns comerciantes fizeram aquele movimento argumentando que tem o direito de ter a calçada livre, que foi chamado pela Márcia Frutti de higienização. Uma é respeitar a autonomia das pessoas. Essas pessoas também não têm que cumprir a lei? Porque muitas vezes a forma como a prefeitura, os serviços de assistência social atuam com os moradores de rua é de forma criminalizadora e paternalista. A gente tem que garantir um serviço público que respeite a autonomia dos cidadãos. Não é de forma assistencialista que a gente vai garantir cidadania. É de forma pedagógica e aí respeitando a autonomia dessas pessoas. Mas antes de chegar a esse ponto, é necessário construir políticas públicas de moradia digna. Porque ficar sustentando o argumento de que eles não querem sair da rua, muitas vezes os moradores de rua não acessam os serviços de assistência social do município pela lógica com que essa forma é oferecida. Primeiro, poucos servidores na FAS que tem uma sobrecarga de trabalho gigantesca para atender uma população, então as assistentes sociais que vão para a rua fazer o atendimento, elas têm uma sobrecarga de trabalho muito grande e um plano de carreira muito precarizado. É preciso valorizar os trabalhadores da assistência social para que eles consigam prestar um serviço de qualidade e que respeite a autonomia dos usuários que acessem aquele serviço. Não só um plano de carreira que os valorize, mas também estrutura física, porque muitas vezes os equipamentos da FAS sequer têm computador e papel para as pessoas trabalharem. Outra questão que está bem perto aí da questão dos moradores de rua é a questão das drogas. Como que você enfrentaria a questão das drogas e se você é a favor ou não da internação compulsória? Primeiro, o debate sobre drogas tem que ser um debate franco, fraterno e responsável. A gente não pode confundir combate com guerra às drogas e criminalização da periferia, e principalmente da periferia negra. Porque hoje o que a gente tem em âmbito nacional e inclusive mundial é uma guerra às drogas que na realidade é uma guerra à população negra. Eu sou nascida na periferia, eu sou criada no Itatiaia, minha mãe é negra, minha mãe é porteira hoje e eu fui criada na periferia e fui criada num ambiente de violência. Para fazer um debate sobre drogas, primeiro a gente tem que fazer um debate sobre cultura. É preciso garantir acesso à cultura na periferia, respeitando inclusive a cultura periférica. Porque quando os jovens não têm acesso à educação de qualidade, a lazer, a esporte e à cultura, né, eles não vão ter como se construir e fazer escolhas possíveis. A prevenção é uma ponta, talvez a principal. Sim, a prevenção é a melhor forma de você garantir uma vida de oportunidades para a juventude. E acesso à informação. Do outro lado, do lado da segurança pública, primeiro, valorizar a Guarda Municipal. Valorizar um plano de carreira e um debate que valorize esses trabalhadores. Mas esses trabalhadores, eles não são responsáveis por problemas sociais. Não é responsabilidade da Guarda Municipal ter que lidar com um aumento de população de rua. Assim como não é responsabilidade da Guarda Municipal lidar com o problema de conflito de moradia. Muitos dos nossos problemas hoje relativos à violência são porque o Estado e o município não garantem educação, cultura e lazer e esporte. Xênia, o pessoal está preparado para administrar uma cidade como Curitiba?
O pessoal está preparado sim para administrar uma cidade do tamanho de Curitiba. E você, caso seja eleito, você atravessaria a praça para falar com o governador Beto Richa? Primeiro que não existe a possibilidade de você fazer uma administração de uma cidade sem um diálogo com o governo do estado e com o governo federal. As esferas, elas se comunicam, e não só com os poderes executivo, como com o legislativo, com o judiciário, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Porque muitas vezes a gente fala de política e a gente esquece de todas as esferas que estão imbricadas na gestão de uma cidade. Hoje, não se faz um debate, por exemplo, com as recomendações que o Tribunal de Contas tem acerca do lixo e acerca do transporte. A prefeitura tem que ser responsável e cumprir a legislação, e cumprir as determinações que o Tribunal de Contas impõe a ela. E não ignorar isso e ficar numa onda de vitimismo. Por isso o pessoal sim é possível, sim é comprometido e tem equipe e possibilidade de mobilizar a população para fazer uma gestão democrática. A gente tem que romper com a ideia de que a política é feita por um grupo biônico que fica lá aleatório. A gente tem que trazer a política para o nosso cotidiano. A gente tem que mobilizar as pessoas a estarem dentro da prefeitura. A prefeitura deve ser para as pessoas e feita pelas pessoas, e não de forma a reuniões fechadas, com segurança, com falta de transparência. As reuniões têm que ser públicas, as pessoas têm que ter acesso à prefeita da cidade, as pessoas têm que ter liberdade de conversar. E o PSOL tem quadros para compor essa equipe? De que forma essa equipe seria composta? Primeiro, o PSOL, ele é um partido que é construído na esquerda e construído junto com os movimentos sociais. Curitiba, por exemplo, tem uma das militâncias mais organizadas no Brasil e na América Latina acerca do lixo, da gestão de resíduos sólidos. A gente tem que parar de ficar importando prática que já foi abandonada na Europa e acha que agora eles não querem mais lá e daí querem empurrar aqui para a América Latina a contragosto, a goela abaixo, e o prefeito está aceitando. A gente tem que ouvir as pessoas que dedicam a sua vida, o seu trabalho para uma causa, como é a causa do lixo, como é a causa do transporte coletivo. Hoje a gente tem professores na universidade que são dedicados a isso, como é a questão da saúde. A gente tem pessoas hoje no município que são lideranças dos movimentos sociais, trazer essas pessoas para a prefeitura. Xênia, hoje você esteve aqui no Paraná Portal como pré-candidata e nós gostaríamos que viesse para cá depois de homologada, né, Jordana, para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigada pela visita. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de escuta e estou sim à disposição. Me convidem, me chamem, que vai ser sempre uma boa oportunidade de diálogo. Muito obrigada. E o Paraná Portal segue, claro, com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e também algumas cidades da região metropolitana de Curitiba.